Agora são 8 horas e 40 minutos, 8h40 desta segunda-feira. Hoje é dia 22 de junho de 2026. No ar o nosso Café com Leite, aqui pela Nova Multi. Somos Multi porque seu mundo é assim. Estamos em múltiplas plataformas, frequência 87.5 e nova.tv.br. Também no YouTube, os conteúdos que a gente faz quando tem entrevistas ou mesmo um comentário. De uma forma mais aprofundada, a gente também coloca no YouTube, tá certo, pessoal? Hoje, dia 22 de junho de 2026, já estamos no inverno, oficialmente desde ontem. Hoje é dia do orquidófilo, dia do aeroviário e também dia do economiário. E é um dia de chuva aqui na cidade Jardim da Serra Gaúcha. Estamos tendo aí bastante instabilidade desde ontem, né? Tivemos aí um final de semana, principalmente ontem, com sol. Depois veio aí um tempo mais frio, uma mudança, e agora chovendo aqui na cidade de Nova Petrópolis e região. Tendência para hoje, então, é de chuva. Amanhã o tempo firma e cai a temperatura. 3 graus a mínima prevista para amanhã, terça-feira, para quarta-feira, para quinta-feira, para sexta-feira. Aliás, quinta e sexta vai estar mais quente. 4 graus é a mínima. Tá melhor, né? Melhor que amanhã, que vai estar 3 graus. Aí, pessoal, essa é a tendência, então, conforme a meteorologia, para a nossa cidade Jardim da Serra Gaúcha. E destacar também que essa onda de frio extremo traz possibilidade de neve e temperaturas negativas no Rio Grande do Sul. É o alerta da Defesa Civil. Temperaturas no estado: Porto Alegre dos 9 aos 14 graus hoje, Caxias dos 5 aos 12, Santiago dos 6 aos 13, Capão da Canoa dos 12 aos 16, em Rio Grande dos 8 aos 11. Essa é a condição climática para o estado do Rio Grande do Sul no dia de hoje, então. Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder. William James, é a frase para a gente refletir hoje, tá certo, pessoal? Café com Leite da Inova Multi, com a parceria da Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Também está com a gente Dr. Diego Balbuena Neri, odontologia estética e restauradora. Ao ladinho da Rua Coberta está o seu consultório no Centro Comercial Imperatriz Leopoldina. Parceria também do nosso Café com Leite, da Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores desde 1902. Doutora Luciana Mesco, médica psiquiatra. A saúde mental precisa estar em primeiro lugar. Não basta você cuidar somente do corpo, é preciso estar com a mente em dia também. E a doutora Luciana Mesco atende em Nova Petrópolis, junto ao Hospital de Nova Petrópolis, no Centro de Especialidades Médicas, e também com o seu consultório na Rua 3 de Maio. São os nossos parceiros. As principais informações desta segunda-feira, então, para vocês: Defesa Civil alerta para risco de temporais e queda de granizo na metade norte do Rio Grande do Sul. Polícia apreende quase 1 tonelada de maconha escondida sob carga de ração na BR-386. Isso em Lajeado. Homem fica preso em grade ao tentar invadir residência em Tenente Portela. Das informações nacionais: com previsão de El Niño, inverno começou neste domingo no Brasil. Receita Federal abre consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2026. 8 em cada 10 construtoras relatam escassez de mão de obra e aumento salarial. Polícia de Santa Catarina divulga a lista com os 15 criminosos mais procurados do estado. Ainda já a nível de país ainda, Rio de Janeiro terá semana típica de inverno com temperaturas amenas. E pelo mundo, acidente grave em unidade de gás no Catar deixa 18 profissionais desaparecidos. Disparos de arma de fogo em colégio nas Filipinas resultam em 3 mortes. Candidato de extrema-direita, Abelardo de la Espriella, vence eleições na Colômbia. Estados Unidos e Irã demonstram evolução em tratativas bilaterais pela segurança na região do Líbano. Primeiro-ministro do Reino Unido anuncia que deixará o cargo. Contágios por vírus Ebola na República Democrática do Congo ultrapassam 1.000 casos. E para fecharmos aqui, Estados Unidos afirmam que manterão negociações com o Irã mesmo após declarações de Trump. Sempre aquelas declarações polêmicas, né?
8h45. Essas são as nossas informações para início do nosso Café com Leite desta segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. E hoje a gente tem entrevista aqui no nosso Café com Leite, recebendo as lideranças de um clube que está sediado, tem aqui na Linha Imperial, né? Vai ter os treinamentos ali na Linha Imperial, mas também, além da Linha Imperial, também esse clube aí é originário do Canadá. É o que nos conta aqui o Wagner, né? Ele que já esteve com a gente aqui no nosso Café com Leite da Inova Multi em momento anterior, né? O Wagner Ribeiro. E o técnico do clube aí, o Cláudio Pereira. Vamos bater um papo com eles então. Então sejam bem-vindos os nossos entrevistados. Primeiramente, Wagner, obrigado por ter aceito o convite. Bom dia, tudo bem contigo? Tudo certo? Bom dia, sócios. É uma honra para nós aí poder fazer mais uma vez parte desse projeto. E vamos lá, vamos debater aí. Beleza, então. Cláudio, bom dia, tudo bem contigo? Bom dia em primeiro lugar. Bom dia a toda a comunidade esportiva de Nova Petrópolis. E é um prazer imenso estar aqui conversando contigo. Perfeito. Me conta aí esse Tigers. O que é o Tigers? O Tigers, na verdade, é um projeto de Deus que chegou na nossa vida e a gente não poderia fazer diferente de tentar aproveitar tudo aquilo que durante os últimos 30 anos a gente vem buscando no futebol, pesquisando, trabalhando, percorrendo todo o Brasil, em categorias de base, em clubes. E exatamente após tudo isso a gente entrega para a cidade de Nova Petrópolis, para o futebol gaúcho, algo bem diferente de tudo aquilo que a gente já viu nos alojamentos, na maneira de que forma. Hoje o país do futebol não pode mais aceitar que cada 10 mil potenciais jovens apenas um forme. Então a gente vem para quebrar paradigma e usar a nossa metodologia naturalmente com a essência do futebol arte brasileiro, usufruindo da tecnologia do futebol moderno, a metodologia europeia que hoje faz a gente brilhar os olhos quando vê a Copa do Mundo acontecendo nos Estados Unidos. O Wagner Ribeiro, tu também é coach, né? Sim, tu faz mentorias, enfim, tem um conhecimento bem amplo nessa área aí. Sim. E fala um pouquinho sobre você e o Tigers. Eu sei que tu já foi jogador de futebol também, né? Sim, exato. Bom, toda essa fusão aí iniciou, né? A gente tinha um projeto na qual não era para ser na cidade e apareceu a oportunidade de nós trazer esse projeto para cá. E aí o Tigers, a gente teve esse acesso e a gente montou essa parceria. Hoje eu sou o fundador do Atleta Fora do Radar, onde eu trabalho a parte da mentoria com os atletas. O que nós entendemos disso? Entendemos que a parte de mentoria ela é crucial para a formação de um atleta. Digamos assim, eu e o Cláudio hoje muito linkado nisso. Se não trabalhar a estrutura, não trabalhar a base mental, esse atleta ele não vai muito longe. Ou ele pode até ir, mas a carreira ela não vai ser uma carreira com uma estrutura sólida. Por que eu digo isso? Através da minha própria história como atleta. Com 17 anos virei profissional e aos 22 a minha carreira foi encerrada. Por que encerrou? Falta de mentalidade, estrutura, falta de visão de futuro, que hoje é o que eu aplico com os meninos. Eles entender que eles têm que deixar um legado, né? Que vai muito além do futebol, que é o que a gente trabalha aqui, trabalhar para que as pessoas, os atletas, se tornem pais de família, se tornem homens de caráter, pessoas do bem. E também deixem esse tal legado que a gente vem comunicando para eles. O Cláudio Pereira falou até antes sobre a questão de um projeto de Deus. Qual que é a relação que tem isso, a religiosidade, a fé? E por conta disso a gente já pega e traduz para questões de boa convivência, de ser uma pessoa honesta, de respeitar, acho que minimamente os 10 mandamentos, né, Cláudio? Eu acredito que a gente sem Deus é nada, né? Então, a partir do nosso presidente que diz que o clube foi o entendimento que ele teve, o Wagner naturalmente também é um cara que segue esse conceito. O Paulo da mesma maneira, que é o cara que é meu braço direito dentro do clube. E o meu filho, ele talvez seja um dos maiores motivos de eu estar hoje no futebol. É meu filho que hoje é pastor, também foi jogador de futebol. Então, eu acredito que cada dia Deus tem mostrado que o plano é dele, porque
O que nós queremos fazer é exatamente o inverso do que é feito 30 anos no futebol brasileiro. Depois de Tele Santana para cá, a gente não conseguiu mais ver um país do futebol verdadeiramente ser respeitado. Então, a transparência é uma questão crucial, né? Então, isso vem de Deus, né? A transparência, a honestidade, o respeito ao ser humano. Então, a gente coloca isso para as famílias e hoje, graças a Deus, as famílias nos vê dessa maneira. Então, o futebol não é formado. Por que as crianças não são formadas? Porque não há um respeito ao futebol, né? E, naturalmente, não há respeito ao ser humano. Então, a gente percebe que as pessoas são exploradas em toda a parte do país. Existe centros de treinamento que não entregam uma nutrição como se deve. E, naturalmente, não existe uma metodologia, um trabalho, um plano de carreira para essas crianças. E, naturalmente, um conceito bem antiquado no Brasil tem trazido prejuízo para as famílias e, naturalmente, para o futebol brasileiro, que cada dia a gente vê o nível caindo mais, né? Então, a gente vem para fazer a diferença. É essa a nossa ideia. Estamos com as portas abertas dentro do CT, dentro do clube, e aqui a gente chega para fazer parcerias, para fazer acompanhamento. Já uma visita que eu e Paulo fizemos num bairro, né? Águias... Falcões do Adriano. Falcões lá do Adriano, a gente encontrou um menino que naturalmente já conversando com o Adriano, já levamos para dentro do nosso projeto. O menino tem 10 anos de idade, é um esquerdinha, João Vitor o nome dele, o pai esteve conosco lá, é um menino que a gente está analisando, acompanhando e já vamos encaminhar ele para um grande clube, para onde ele vai receber um tratamento especial, porque ele é diferenciado aqui de Nova Petrópolis. Ele é um menino diferenciado, sem dúvida nenhuma uma joia rara. E o Tigers vem para isto, para poder captar com a nossa experiência esses meninos e dar a oportunidade que eles verdadeiramente merecem. Então o Tigers é isto. O Tigers é 6 pilares de formação, né? Dentro de quais tem a mentoria, que o futebol, pela FIFA e todos os estudos, provaram que hoje o futebol é mental, né? Mental. A mente humana é o que faz tu seguir uma carreira próspera. Perfeito. Por que Tigers? Tigers é porque é a fúria de um tigre, né? Então é o que a gente precisa para viver o nosso dia a dia, para conviver com tudo que a gente vê pelo mundo. Acho que é parte daí essa ideia do presidente Leandro Madeira, lá do Canadá. Leandro Madeira, do Canadá. Fala um pouquinho sobre ele. Esse projeto nasceu no Canadá, então? Nasceu no Canadá. Ele é um ex-jogador de futebol brasileiro, jogou na Europa, jogou na Arábia e acabou ficando pelo Canadá. E lá ele tem uma academia de formação, né? E tudo acontece lá. Então o sonho partiu de lá, né? Então ele trouxe para o Brasil essa ideia de fazer aqui. Então nós temos um curso de inglês, exatamente porque o jogador é formado no Brasil e ele acaba sendo abandonado na Europa, às vezes nos Estados Unidos, ele não sabe falar a língua, ele tem dificuldades, como aconteceu com vários jogadores, né? Que tem essa dificuldade de se adaptar. Todo mundo pensa que o jogador brasileiro é o cara, mas, na verdade, quando ele chega na Europa, ele vê que o nível está muito abaixo do que existe lá. Uma das dificuldades é exatamente a língua, né? A facilidade de falar outras línguas. Então, o Canadá, para nós, é a nossa porta de entrada. Nós temos um agente FIFA, que ontem ele estava lá com o presidente da FIFA, tirou foto com o Ronaldinho Gaúcho, o Kaká, e o Fenômeno é o nosso cara que consegue receber esse atleta que chega no Canadá e ali ele coloca na Europa. Então, toda essa parceria, nós temos o plano de ter a formação aqui no Brasil e ter o intercâmbio para o Canadá. E quando o jogador se destaca, ele automaticamente chega no Canadá e está com as portas abertas. Nós também temos parceria nos Estados Unidos com clubes lá e também agora em Portugal o presidente está abrindo portas lá. Então a gente está conseguindo pegar o início, o meio e o fim de um projeto e entregando algo que no Brasil jamais foi visto. Eu percorri e fui campeão no Paraná agora em 2025, invicto, com uma sub-23, e naturalmente encontrei jogadores de 21, 22 anos que estão estourados da base, com muita deficiência técnica e com muita deficiência mental e nutricional e suplementação. Então, o que a gente pensa? Começar desde a iniciação, trabalhar esse jovem, entregar para ele esses 6 pilares do mais alto nível, para que ele possa chegar num futuro
promissor, totalmente com uma formação completa. Vamos pontuar esses 6 pilares, então, Wagner. Um deles é a questão da mentoria, a parte vamos entender, o fortalecimento do ser humano como indivíduo, né? Ele tem que ser proativo, ele tem que ter resiliência, ter essa capacidade de assimilar situações adversas e às vezes fazer coisas até que tu não conseguiu fazer, e isso é normal. Eu lembro 2 grandes nomes aqui do futebol de Nova Petrópolis, eu não lembro se os 2, mas foram para o Grêmio, para a base do Grêmio, do Inter, e voltaram, não aguentaram a pressão. Né? Às vezes é a pressão do relacionamento com outros meninos. E às vezes perde a oportunidade também. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a questão dessa parte de fortalecimento do indivíduo, mas também os demais pilares. Wagner, fala um pouquinho sobre o teu trabalho aí. Aliás, te buscar em casa uma vez, né? Tu não era tão forte assim. Me contaram de bastidores aí que foram atrás de ti em certo momento. Exatamente. Não aguentei a pressão quando tinha lá 13 anos de idade, né? Então, quando saí de casa, filho único, aí tive essa oportunidade de ficar alojado. Aí não aguentei a pressão, não aguentei. Tipo, em casa ali, quando você é tratado do bom e do melhor, aí você chega num lugar onde tem que lavar roupa, tem que fazer todo aquele processo que a tua mãe faz. Então, para mim, foi pancada. Foi pancada naquela época. E que é o que se vive hoje. Né? Essa meninada, tanto do nosso clube ali também, ali eles aprendem a ser homem muito rápido. Esse é o ponto que tem que trabalhar. Infelizmente, a juventude ali, a questão do criança, ela começa a ser deixada já de lado bem cedo. Porque, cara, você quer ser profissional, você quer ser um atleta, você precisa assumir e também deixar algumas coisas de lado para poder alcançar os seus objetivos, né? E dentro do projeto do Atleta Fora do Radar, 3 pilares importantes que eu trago dentro do projeto, que é trabalhar mente, espírito e corpo. A questão espiritual, né? Eu acho que essa é a base principal. É a base principal que daqui a pouco eu não tive lá atrás, que é eu ter essa conexão com Deus, eu ter essa fé, né? O que seria a fé para mim hoje? Pô, eu tô dentro de um prédio aqui que eu não pedi para ver a planta. Eu não pedi para olhar nada. E eu tô confiando que ele tá em pé e ele vai ficar em pé. Acabou de dar um raio aqui antes, né? Entende? Então, assim é a nossa carreira, cara. Na parte espiritual, que é um dos pilares principais do Atleta Fora do Radar, se o atleta ele não exercer essa parte dele com Deus, vai ficar uma falha, vai ficar um vazio. Né? Assim somos na nossa vida. E a parte de corpo, que daí completa todo o trabalho que é executado dentro do clube, né? E assim por diante. Então, a mentoria, tanto em grupo quanto individual, ela traz todo esse benefício. E o outro ponto que nós temos, que é, além de trabalhar os atletas, a gente está indo no cerne da dor, que seria qual? Os pais dos atletas. Então, hoje, dentro da nossa mentoria, dentro do clube, você depois acompanha nossas redes sociais ali, tanto do Tigers quanto do atleta, existem diversas ferramentas que a gente faz que a gente inclui os pais nelas. A gente induz até o próprio atleta a reconhecer o que esse pai é na vida dele. Porque eu, por muitos anos, ali, até quase com 30 anos agora, eu julgava o meu pai de não ter me acompanhado. Meu pai nunca gostou de futebol, então ele nunca olhou um jogo meu no campinho da vila e também nunca olhou pela televisão. Então, nesse meio tempo, a vida toda eu julguei ele. Se eu tivesse um pai para me dar um puxão de orelha, eu não teria caído em festas, em bebida e tudo mais. Mas, na real, não. Eu sou o único responsável pelos meus resultados. Aí eu fui entender isso aí depois de buscar esse desenvolvimento mental. Entende? Que é o que nós temos que trazer já hoje, desde o princípio. Pegar um menino com 12 anos e já começar a trabalhar a mentalidade dele. E ele não perder os valores que os pais, que é honrar pai e mãe, né? Aquilo que a gente traz ali direto. E a parte física? A parte física, o primeiro pilar, na verdade, ele começa com os pais, né? Dentro de casa. A nutrição é o primeiro pilar. A nutrição, exatamente essa questão de... Tu forma um líder em casa, né? A responsabilidade de arrumar a cama, de tirar o lixo. Então, quem forma o jogador no primeiro pilar é a família, é os pais, né? Então, ele já vem com isto. Alimentação, nutrição. Se tu deixar um menino escolher entre um biscoito e uma Coca-Cola e uma aveia e uma banana, se tu deixar na geladeira as duas opções e ir trabalhar, ele vai, na hora da fome, ele vai comer o biscoito e a Coca-Cola. Então, os pais começam a formar ele desde aquele primeiro momento. A resiliência emocional já vai ali, quando ele pede no mercado alguma coisa, tu não dá, ele se atira no chão, bate as patas. É exatamente ali que, se tu entregar para ele o que ele quer, automaticamente
automaticamente lá, depois nos 15 anos, vai perder a namorada, se atira no chão. Se automaticamente fica fora da lista do jogo, também perde a questão, o equilíbrio emocional. Então, o primeiro pilar é nutrição, família, tá? E suplementação. Então, se a criança tiver esse primeiro pilar clinicamente legal, né? Nutrição, suplementação e os cuidados do pai, tá? O apoio da família, é o primeiro pilar. Segundo pilar é a parte técnica, né? O desenvolvimento técnico, que hoje desenvolve tecnologias e tu pega um treino do Guardiola para formar um jogador. Tá? Então é o perfil, né? Então, como o Guardiola diz, eu não preciso saber se tu tem técnica e tática, eu preciso saber se tu tem o perfil ideal para aprender o futebol, né? Então, o talento que todo mundo tanto fala em talento, o talento nada mais é que a questão genética, né? Que tu nasce com a flexibilidade de um tornozelo, de um joelho, de um quadril, aonde tu recebe a facilidade de Deus no teu corpo para desenvolver essa questão chamada futebol, né? A parte física hoje é alto rendimento, né? Alta intensidade. Então, como tu vê na Copa do Mundo, é muita velocidade. E por que é alta intensidade? A alta intensidade é o máximo do que tu pode, o máximo do máximo, né? Então, aí tu vai encontrar muitas lesões que a genética não te deu essa felicidade de suportar a carga de trabalho, né? Por isso que automaticamente hoje o jogador melhora a parte técnica, mas a velocidade do jogo, o que é? 120 km por hora numa bola de 400 gramas. É muito mais difícil jogar futebol hoje tecnicamente do que nos anos 70. Nos anos 70 se jogava 60 km por hora e a bola pesava 600 gramas. É muito mais fácil dominar uma bola mais lenta, com uma bola mais pesada. E hoje é muito mais difícil. Então, a técnica hoje é muito mais apurada que antigamente. Então, a parte física vai te dar essa capacidade, né? Então, como se mede a alta intensidade? Exatamente na quantidade de tiros que tu dá, né? Um lateral hoje dá 25 tiros de 100 metros. Isto é a alta intensidade, né? E o volume de jogo é quantas vezes tu consegue tocar na bola durante uma partida. Essa parte técnica, essa parte física é tudo. Mas sem o mental, tu não consegue aplicar todo esse desenvolvimento de trabalho. Ok? E agora tem uma parte crucial que também é a parte tática, né? E a tática não depende de habilidade. Tu não precisa ser o Ronaldinho Gaúcho para ser um cara cérebro na questão tática. O deslocamento do plano A para o plano B, tu entendeu? A velocidade que tu aplica, o entendimento e a leitura de jogo, essa é a parte tática fundamental, né? Que é o quinto pilar. Agora, mais fundamental de tudo isso é exatamente o que todo mundo consegue fazer nos 5 pilares, mas tu não tem uma apresentação de trabalho. Então, hoje, por exemplo, para mim colocar um jogador no mercado, o cara pode ser fera dos feras, né? Mas eu não tenho uma imagem perfeita. Um dos piores problemas no futebol brasileiro para tu colocar um jogador é filmar tudo isto, né? É ter essa imagem clara de que o cara realmente tem essa qualidade que tu está colocando, né? Então ele passou por todos os pilares maravilhosos, mas aí tu vai pegar um jogo dele, Juventude Gramadense, tu vai te apavorar com a imagem. Tu não consegue encontrar o jogador e fica colocando aquela flechinha que o grande empresário, o grande presidente, diretor de um clube grande não vai olhar. Ele não enxerga o cara. Então, como se faz um DVD? Como se faz um DVD curricular? Como faz a formação desse teu trabalho? Então, isso aí é uma técnica que nós, do Tigres, desenvolvemos nos últimos anos, através de grandes cursos do futebol brasileiro que a gente tem feito, para aprender que isso aí faz a diferença. Aí completa os 6 pilares. Que bacana, 6 pilares, interessante. Olha, eu ouvi do Felipão uma declaração dele que o Messi cobrou ele e disse, olha, professor, o senhor nunca votou em mim aí para ser o melhor jogador do mundo. O senhor votou no Cristiano Ronaldo. Ele disse, não, primeiro para afinidade que eu tive com ele, treinei, coisa e tal. Segundo, você é um gênio, você tem o talento. Você como o Ronaldinho Gaúcho é inato praticamente. Ele não, ele se fez profissional. Né? Ele se construiu, ter toda essa intenção, essa vontade, é a disciplina, é a consistência, é a repetição. E a gente às vezes acha que vai ser fácil chegar, né? E o exemplo talvez nisso. Acho que os 6 pilares retratam um pouco disso. Exatamente. E uma das piores questões no Brasil é a constância, a falta de constância. Veja,
nós como brasileiros, nós, às vezes temos que parar para analisar alguma maneira, alguns conceitos que a gente coloca. Entenda bem, nós temos que respeitar mais o estudo, né? Exemplo, o Cruyff pegou o Barcelona de 92, depois de fazer a Copa do Mundo que fez como jogador na Holanda de 74, e aí ele encontra que colocou o conceito dele dentro do Barcelona, de 92, né? O maior time do mundo. Significa, ele detectou que precisa 10 anos de excelência, né? Os 10 anos de excelência para qualquer profissional, em qualquer tarefa, em qualquer função, se tornar o cara. Por que no futebol é diferente? Então, veja, um menino, como ele vai conseguir formar? Esse é o maior erro da formação no Brasil. Ele começa ali no São José 3 meses, aí ele vai para o Inter mais 2 meses, aí ele vai para o Grêmio mais 2 meses, ele vai pipocando de metodologia. Aí Cruyff definiu que são 10 anos, tá? No mesmo idioma, que ele chama do mesmo idioma, é na mesma metodologia. Então, o trabalho de um menino que começa aos 7 anos de idade, na iniciação, se tu colocares 10 anos de excelência com a mesma metodologia de um Barcelona, ele vai chegar aos 17 anos. De que maneira? Uma maneira de excelência, espetacular, porque ele aprendeu o desenvolvimento completo. Então ele foi cuidado da maneira correta, assim como o Messi foi no Barcelona. Tu entende? Então, outra coisa que a gente erra muito, porque agora não tem mais campinho para arrancar o dedão do pé para formar jogador, mas isso não vai formar jogador. Arrancar o dedão do pé não vai formar ninguém, porque eu faço o mesmo trabalho que tinha no campinho, eu faço dentro das 4 linhas. Eu faço um mini-jogo, coloco os meus chineses e ali são os meus buracos que tu não pode pisar em cima do chinês. Então ali é o meu buraco, tu vai ter que desviar do buraco, tu vai ter que driblar o chinês, tu vai ter esse momento contínuo de trabalho. Então o que forma é constância e metodologia. Não precisa estar no grande clube, não precisa estar em nenhum lugar do mundo. Tu precisa ter metodologia e constância, continuidade de trabalho. Bem interessante. Até ontem eu estava vendo o jogo entre Irã e... Deixa eu ver, Irã foi contra quem agora? Bélgica. Acho que Bélgica, né? Irã e Bélgica, né? Vendo Irã e Bélgica e eu estava pensando justamente essa ideia do campinho. Onde que esses caras treinam? Onde que eles jogam? Eu estava pensando justamente nesse sentido. Pera um pouquinho, sintético. Mas... não, exato, sintético. É implementar aquilo que era inato nosso, era natural, mas que hoje ganha uma outra forma de aplicação, né? E ali vai os outros novos países que estão também na Copa, enfim, a gente traz muito para aquela cultura brasileira, do campinho, que joga no futebol natural, de que um grande jogador nasce lá numa favela, nasce lá numa periferia. Eu lembro correndo no gramado do vizinho, do terreno baldio, às vezes sendo atropelado também, né? Mas, né? A coisa mudou e para ser o futebol global como é hoje, uma Copa com 48 seleções, demonstra que até mesmo um Irã, né, que está em guerra com os Estados Unidos, demonstra que a aplicabilidade já mudou. Não é mesmo, Cláudio? O grande segredo é a aplicabilidade. Eu posso ter o mesmo conceito, o mesmo entendimento, a mesma metodologia, a mesma inteligência de qualquer professor, mas é a forma que tu aplica o trabalho, né? E isso muda tudo. E a outra questão que as pessoas pensam, Cláudio, mas ele não é natural, ele não vai ser robozão, como chamam o CR7. Cara, se tu fizer 1 milhão de vezes o mesmo movimento, aquilo é natural. O que acontece? Se tu não tem uma arquitetura de plano de jogo, de modelo de jogo, de identidade de jogo, tu vai largar um menino dentro do campo, né? Automaticamente ele fica perdido. O que nós produzimos dentro da nossa metodologia é a repetição. A repetição é a mãe da habilidade. Então, automaticamente, a automação faz com que ele chegue em campo e já sabe, a bola vem vindo, essa aí eu já conheço. Essa eu vou dominar, né? Vou fazer um domínio orientado, né? Uma recepção orientada, já vou dominar driblando. Então, hoje o cara do Egito, cara, ele dominou uma bola numa velocidade, já sabendo o que queria fazer, parte mental, é a tomada de decisão assertiva, né? Então, a nossa ação cognitiva que a gente consegue passar para o atleta através dos treinamentos, ele vai armazenar essas informações. Então, eu tenho que tornar o jogador mais inteligente. Como é que eu torno o jogador mais inteligente? É aplicando para ele milhares de tipos de treinamento que vai fazer ele associar jogadas
o que ele vai usar em campo de jogo, e aquilo ali vai facilitar a vida dele. Então eu tenho que colocar ele. O mais importante hoje também é o jogo sistêmico, né? É entender que o extrema vai ajudar o meia, que o meia vai se colocar de uma maneira para facilitar a infiltração do volante que vem de trás. Então, não pode esquecer que o futebol moderno de hoje, ele é automaticamente copiado da essência do futebol arte brasileiro de 82 de Tele Santana. Então, os caras feras pegaram isto, né, e colocaram lá dentro do sistema deles e analisaram por que eles são tão bons e nós não. Porque eles trocam, fazem triangulação, né? Na seleção de Zico, Falcão, né? Sócrates, é muita triangulação. Então atacam espaços, certo? Então faz um jogo apoiado. Então isso eles foram crescendo com isto, desenvolvendo essas técnicas. E aí chegaram ao ponto que hoje nós estamos atrás em termos de formação, né? E em termos de apresentação de palco. Se tu olhar PSG e Bayern na decisão que teve, foi um espetáculo. E eles estão fazendo o futebol arte que hoje nós não fizemos mais. O último Grenal que teve foi uma vergonha. Então é essas questões que a gente tem que parar. Não, Porquinho, vamos parar de achar que a gente é o máximo. Só ficamos com um pilar: a habilidade, né? As gurias, a cerveja e a festa. E o resto dos pilares ficaram com eles. Então é hora de nós parar. Tigres é isso. Tigres é a consciência do estudo, é o respeito à palavra de Deus e respeito que a gente seguiu um caminho. E outra, nós começamos ali com a iniciação, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 e profissional. O Tigres tem possibilidade de jogar o profissional. Então o menino não precisa vir para o Tigres e depois correr atrás. Não. Quem prepara a carreira dele, projeta, somos nós. Perfeito. Wagner, conta um pouquinho então agora como é que está o clube nesse sentido, quem são os atletas que estão já concentrados, já estão participando dos treinamentos e quem pode participar, enfim, fala um pouquinho sobre o Tigres aqui em Nova Petrópolis, já para o encerramento da nossa entrevista. Sim. Aqui. Bom, hoje ali nós estamos com 15 total alojado, né? Alojado tem 15, isso, tem 15. Na cidade. Temos aí alguns meninos de fora do país também. Hoje nós temos ali o Mike, o Dimas, né? Esses meninos aí que já estão na ponta para estourar. E como o Cláudio vem trazendo, a gente forma aqui e a gente lança eles aqui. Então, aqui no Tigers, essa é a missão. O profissional, tu já vai ter toda a tua visão aqui. O porquê dele na cidade. Também a gente quer trazer isso para a cidade, para os atletas da cidade. A gente sabe que aqui tem futebol, tem menino que tem futebol para isso. Então, essa é a nossa proposta hoje do Tigers. Trazer o projeto para cá e também fazer com que a comunidade de Nova Petrópolis olhem para nós e vejam que aqui o trabalho é profundo, ele não é raso. Então a gente trabalha lá do início, lá do cerne, até lançar o atleta. Então hoje, essa é a missão. Hoje em Nova Petrópolis, qual que é a categoria que vocês trabalham? São categorias já tem mais que uma, não? Hoje nós estamos com a Sub-17 e vamos lançar a Sub-13, né? Que também vai pro gauchão. Ah, já querem ir pro gauchão. E a partir de que idade? Hoje ali, vamos iniciar 10, 11, 12, isso. E, cara, a ideia é... A partir dos 10 anos, então. Isso, a partir dos 10 anos. E a ideia já é lançar pro profissional. Né? O ano que vem a gente já quer ter esse gancho do Sub-17, que vai pro Sub-20 e ele já ter essa... Mas dentro de um planejamento próprio, o profissional, até o Cláudio que estava comentando, tentar dentro do próprio clube. Na verdade, a gente já tem essa estrutura para isso, né? Dentro do clube a gente já tem. Isso. Hoje a gente está com uma pequena dependência para jogar o profissional, que é qual? A gente precisa do estádio. Então hoje é um ponto que a gente vem batendo, né? Até o Robson vem nos ajudando bastante, o inspetor Robson, que a gente hoje precisa do envolvimento da cidade, a gente precisa hoje do estádio da cidade. A gente precisa dessa parceria com o estádio. Porque para jogar o profissional, hoje teria que ser no estádio. Exato. Qual é o estádio que nós temos hoje em parceria conosco? É o da Linha Brasil. Que lá a gente vai poder jogar, né, de fato, a base. Lá a federação libera. Agora, para o profissional, a gente precisa do estádio. Então, a gente veio aqui para somar. Para fazer com que a cidade cresça de diversas formas, né? Para imaginar hoje o Tigers aqui disputando contra Inter e Grêmio, contra times de fora. O quanto vai movimentar o comércio local. Né? Então, isso é um projeto que não é só pro futebol. É um projeto que vai abranger em vários comércios na cidade. Então, essa é a missão. Bacana, legal. Para a gente fechar, então, vou deixar espaço, tá? Se quiser acrescentar algo a mais, acho que eu citei lá no começo aqui, que está presente aqui também no estúdio da Inova, o
Deixa eu pegar aqui o nome. Como é que é o mesmo nome? Paulo Roberto, né? Ele que é o treinador de goleiros, né? Isso. É o nosso chefe da disciplina. É, ele que coloca a gurizada aí. Contigo, se precisar, vai até atrás em casa buscar isso. É isso aí, eu sou a prova viva disso aí. Até falando um pouquinho, validando a carreira do Paulo, como eu citei, hoje eu tô com 37. Com 12 anos de idade, mais ou menos, a gente se conheceu. E, cara, quando a jornada ela é voltada a uma missão, lá na frente a gente acaba com que se encontrando de novo para grandes projetos. Então, o que começou lá atrás, há 25 anos, hoje a gente está aqui novamente. Agora eu hoje como gestor, né? Gestor mental dos atletas, ele ainda na profissão dele, como preparador de goleiro, um excelente preparador de goleiro, tem um currículo extenso. E, cara, o clube está completo. A gente está com as portas abertas para a cidade, estamos com as portas abertas aí para os pais, né? Que quiserem conhecer o nosso projeto. E vamos lá, vamos fazer acontecer. Perfeito, obrigado pela participação, Wagner, aqui no nosso Café com Leite da Inova. Tu que é empreendedor local, né? Tem a tua distribuidora de gás aqui na cidade, mas também atua nessa parte de formação de pessoas, não somente de atletas, né? De pessoas aí através das mentorias, né? Na tua área de conhecimento que tu buscou, né? Embasamento para isso também. E também agradecer aí ao Cláudio, né? Que é o treinador e, além disso, também eu sei que faz toda a parte de relacionamento, pelo que eu percebi do clube, buscando aí os meios também necessários para viabilizar. A gente sabe que tanto a parte de educação, que a meninada continua estudando, a parte de inscrição também, que envolve a parte burocrática. É tu que estás mais à frente, né, Cláudio? Eu faço a parte da direção geral do clube. O presidente me deixou essa missão. E a gente tem o nosso parceiro que Como é que é o nome do presidente mesmo? Desculpa. Leandro Madeira. Leandro Madeira. Ele está no Canadá, no caso. Ele está no Canadá. Né? Então aqui eu represento ele aqui no estado. E a gente também tem o nosso braço forte na educação, né? Que a gente usa como ferramenta o futebol, exatamente para poder fazer com que os meninos estudem, né? Porque hoje, tudo isso que eu falei, se tu não tiver uma cabeça aberta, um estudo, a disciplina, tu não vai conseguir. Então eu quero mandar um abraço também para todo o pessoal da direção lá da escola Padre Werner, né? Que é onde está todos os nossos meninos estudando. E também a gente tem parceria com o Conselho Tutelar, né? Que a gente busca essas pessoas para nos ajudar a manter a casa em ordem, dentro da disciplina, dentro das regras e dentro das leis, né? Então a gente também tem que mandar um abraço para os pais, que são nossos parceiros, que tá toda hora lá dentro, pessoas sempre ajudando, né? Uma coisa ou outra. Então a gente, sem eles, nós não conseguiríamos chegar onde a gente está chegando. Perfeito. Aliás, o alojamento é linha Imperial, mas os treinamentos é linha Brasil, é isso? Não, também temos o campo na linha Imperial. Ah, no linha Imperial também utiliza. Também. A gente utiliza os dois campos. Os dois campos. Só falta o estádio mesmo para poder participar. Falta o estádio, né? E o prefeito tem nos apoiado, né? Temos conversado com o prefeito, ele está com a certeza aí de que o projeto realmente vem para revolucionar o esporte na cidade, e nós não somos melhor do que ninguém, apenas nós encontramos um caminho, e é esse caminho que a gente vai percorrer. E não existe barreira nem dificuldade para quem acredita em Deus e sabe que o projeto é grandioso de Deus, né? Perfeito, obrigado pela tua participação, Cláudio. Né? Eu que agradeço. Também o Wagner também, obrigado aí. Paulo, né? Obrigado pela participação também no nosso Café com Leite da Inova. Pessoal, nosso Café com Leite, que Play Nova Multi, somos Multi porque seu mundo é assim, estamos em múltiplas plataformas, frequência 87.5 e nova.tv.br, também aplicativos, você baixa todos os aplicativos de TVs, todos os sistemas operacionais, é possível você ver a Inova 24 horas por dia, tá? E depois também vamos estar com essa entrevista aqui no YouTube, nosso Café com Leite com a parceria da Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Também com a gente está a Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Doutora Luciana Mesco, médica psiquiatra, a saúde mental, ela é a base, né? Não adianta estar com o corpo em dia se a mente não está bem. Então, se você está com problemas, né, alguém na sua família, indique aí, oriente para procurar um profissional. Doutor Diego Balbuena Neri, odontologia estética e restauradora, e também Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu, são os nossos parceiros, desejando a todos aí um excelente de uma segunda-feira, e a gente volta amanhã aqui pela Inova Multi. Até mais!